E aí galera, beleza? O vídeo hoje tá que tá. Queiroz foi preso, Fabrício Queiroz, lá o antigo assessor do Flávio Bolsonaro. A gente vai falar disso aí meio por alto. Além disso, a gente vai fazer dois dossiês, o do caso Abraham e sobre o conselheiro de Bolsonaro, o famoso Jorginho Oliveira. Galera, a gente já falou que esse cara aí tá dando uns conselhos errados e tem muita coisa estranha sobre esse Jorge Oliveira. E a questão de Weintraub, gente, é muito mais complexa do que vocês pensam. Inclusive aí, Sérgio Moro, como sempre, volta. É aquela coisa assim, sempre presuma Sérgio Moro. Então, gente, tem muita coisa a falar. A questão de Fabrício Queiroz aqui já começando, galera, eu não sei nem o que falar muito pra vocês, porque acabou de sair aí, foi no início da manhã, mas já tá saindo em todos os locais, então se preparem, ao longo de todo o dia vai ser a choradeira por causa de Queiroz. E o pessoal não quer parar por aí, galera, não quer parar por aí. Estão falando aí que essa questão de Queiroz é só a ponta de um fio que eles vão puxar para tentar derrubar Bolsonaro. Não tentar derrubar Bolsonaro, mas tentar colocar aí na peste aí que a família Bolsonaro é corrupta. Eles vão começar por aí, e não esqueça aí de tudo que já foi dito aí anteriormente sobre aquelas questões do Panetone e todas aquelas outras coisas que a mídia cansa de falar. Fechei com o WhatsApp para não ficar aquele choro. Inclusive, uma coisa muito estranha que a mídia vai falar é que Queiroz ele foi preso na casa de um advogado lá do Flávio Bolsonaro. Pelo menos é o que a mídia vem trazendo. Ele estava lá na casa do advogado do parlamentar. Então já prepara aí que a coisa vai ficar chata. Outra coisa que eu queria falar eu queria pedir desculpa a vocês pelo aquele vídeo de ontem, que as coisas vão acontecer. Todo mundo ficou ontem aí esperando acontecer alguma coisa, porque o deputado Hélio Lopes, o Hélio Bolsonaro, ficou de gracinha na internet, fazendo tic-tac, que vai acontecer, que ele não estava acordado à toa. Também teve a questão do Felipe, mas foi assim, uma falta de respeito. Muita gente falou disso daí, inclusive o pessoal falou na Super Live e por aí vai. Cara, isso foi um absurdo, sabe? Você colocar esperança nas pessoas e depois tirar, cara, isso é um absurdo por completo. Uma coisa que só antes da gente começar a falar do Abraham, que é muito importante, a Sara foi presa ontem. Uma coisa que muito me assusta é que ela foi para uma delegacia onde ela é jurada de morte pelas outras presas, o pessoal falou lá, que coisa assim bem complicada. Por outro lado, estão falando que ela vai ficar a priori sozinha numa cela, então não vai ter direito à visita por 14 dias. Então eu estou me preocupando muito sobre a situação da Sara. E gente, isso não é brincadeira, gente. Gente, uma vez que você vai preso, sabe, você sempre vai ter aquele estigma. As pessoas vão olhar pra você e falar, pô, essa pessoa já foi presa um dia na vida, ou essa pessoa que já foi presa. Então vai ficar o tempo todo nisso daí. O tempo todo nisso daí. Então isso aí vai afetar a vida dela por completo. Para toda a questão psicológica que se envolve. Eu espero que a questão da Sara possa ser resolvida também o mais rápido possível. Ela tá numa prisão temporária, que a priori é para ser 5 dias, podendo renovar por mais 5. Já que estão transferindo ela para uma prisão mesmo, possivelmente vão estender, mas em tese ela só deveria ficar por 10 dias. Então isso aí é a questão da Sara, oremos pela Sara. E aí pessoal, a questão do Abraham. A questão do Abraham é muito mais complexa do que tá todo mundo aí pensando. Tem muita gente aí criticando o Bolsonaro e não tá tentando entender tudo o que tá acontecendo. Pessoal, olhem só. Saiu ontem a notícia que o Abraham ele vai ser desligado do MEC. E o pessoal falou que é absurdo, que isso, que aquilo outro. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Já mostro aqui pra vocês, ó, algumas coisas que você tem que levar em consideração. Ontem saiu a notícia já falando que o STF rejeitou analisar o habeas corpus a favor de Abraham. Ele perdeu aí. Não vai. O STF não vai sossegar. Eles querem a prisão do Abraham Weintraub. E quem tá falando isso pra vocês não sou eu. Vou deixar aqui ó, as indiretas que o próprio Abraham Weintraub deu. O Abraham ele curtiu 2 comentários, perfil oficial dele, de olha o que as pessoas estão falando. Primeiro aqui a Patrícia. Ó. Se for para a segurança do Abraham e de sua família, eu não me importo que ele deixe o ministério. Tampouco quero vê-lo preso injustamente. Gente, o Abraham curtiu isso. Lembra o que teve aí. O pessoal está indo através do Abraham por lei de segurança nacional. Daí é mais de 10 anos de cadeia. Começa em 10 anos. Gente, é coisa séria. Vocês acham que isso é aleatório? Olha outro que Abraham curtiu, ó. Brother, o Weintraub está sendo ameaçado. Ele e sua família. O presidente está cuidando para que ele sobreviva. Eu tô cansado de tentar acalmá-los, falando isso para as pessoas. E o Abraham foi curtir isso daí. Então, pessoal, para de achar
que é Bolsonaro, que só tá cedendo às ideias do Centrão, tem muito mais coisas. E quando a gente fala do Jorge Oliveira, o conselheiro aí, tá tendo uma história aí que, na verdade... Já assistiram Game of Thrones? Sabe aquele mindinho, aquele conselheiro que quer minar todo mundo assim ao redor do rei e depois ele tomar o poder? Ele não quer tomar o poder, mas ele tá querendo... Talvez aí, tudo indica que o Jorginho tá querendo uma vaga no STF e não tá olhando pra situação como deve olhar. Mas calma que tem mais sobre o Abraham, isso aí é só um início. Quero mostrar aqui umas coisas pra vocês que muita gente falou, a PGR, e estão falando do Augusto Aras, inclusive aí nessas últimas buscas e apreensões. Mas olhem isso daqui. Sabe aquela questão do Abraham, que é a questão lá que envolveu o chinês e por aí vai? Gente, olhem só, G1, PGR pede ao STF inquérito para investigar Weintraub na questão dos chineses. Só que quem pediu isso daqui, olhem só, foi o vice-procurador Kelvin Weintraub. Olha só, esse vice-procurador é chamado Humberto Jacques. Olha o que ele diz. Mencionada peças de informação revelam que o ministro de Estado de Educação, Abraham Weintraub, teria veiculado no dia 4 de abril próximo passado e posteriormente apagado manifestação depreciativa com a utilização de elementos alusivos à procedência do povo chinês no perfil que mantém na rede social Twitter. Esse comportamento configura em tese a infração penal prevista na parte final do artigo 20 da Lei 7.716 de 1939, que define os crimes resultantes de preconceito, prosseguiu. Então vejam só, quem pediu isso na época foi o vice-procurador, não foi o Aras, Humberto Jacques. Olha que coisa aqui engraçada. Sabe essas buscas e apreensões? Olhem só. As ordens foram autorizadas pelo relator do inquérito no Supremo, o Alexandre de Moraes, a pedido de quem? Do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques. Ou seja, nós temos aí agora um novo agente político, que aqui no canal a gente nunca falou, que é Humberto Jacques. Ele está por trás da questão do Abraham, aí a questão que envolve os chineses, e também aí nas buscas e apreensões. Olha aqui, ó, 29 de abril. Celso de Mello abre inquérito contra Weintraub pela questão dos chineses. Ministro do Supremo Tribunal atendeu um pedido feito por quem? Pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros. E tem relação com a postagem que o Weintraub ensinou que a China vai sair fortalecida da crise causada aí por tudo que vai. Então vejam só, gente. Humberto Jacques, um novo aí, agente que a gente não estava vendo. Mas a questão do Abraham também tem mais coisas. Mas antes disso, vejam só. PGR abre investigações sobre ataques ao Supremo. Quem foi que abriu? Olhem só. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a abertura de uma notícia do fato criminal, procedimento que precede uma investigação. Ele oficiou a Procurador da República do Distrito Federal para que informe ao vice-procurador Humberto Jacques sobre qualquer procedimento ou providência adotados em relação ao episódio. Ou seja, caiu nas mãos do Humberto Jacques também essa questão aí, lá dos fogos de artifício. Então veja só, o mesmo cara. E aí diz, né, que Jacques atualmente supervisiona um inquérito aberto em abril no Supremo para investigar manifestações que pedem fechamento de instituições democráticas, como o Congresso e o STF. O relator é quem? Ministro Alexandre de Moraes. Sempre, tudo isso daí o canal de Alexandre de Moraes. Olha que coincidência, né? Que coincidência. Vejam só, Humberto Jacques. Mas Aras tem uma certa culpa. A Aras, querendo ou não, foi, pelo menos é o que dizem, que foi o cara que indicou o Humberto Jacques para o cargo de vice-PGR, né? Mas a conversa em Brasília é que Aras é quem está tentando segurar as pontas para o nosso lado. Então acredite se quiser. Galera, a parada tá muito mais complicada do que todo mundo pensa. Mas aí que eu falei para vocês que a gente ia falar para Moro, e aí que começa a ficar muito estranho algumas coisas sobre o caso do Abraham Weintraub. Carlos Bolsonaro nos diz, e pensar que o start é o começo, quem não sabe inglês, o começo de toda essa angústia que o Brasil está passando foi dado por Sérgio Moro. E aí, pessoal, a gente fica naquela assim, né? Pô, início de tudo veio pro Sérgio Moro. Será, cara? Será? E aí, olhem só isso daqui, ó. Isso aqui é uma matéria do Antagonista. Esqueci de colocar aqui a marca d'água do Antagonista, mas é de lá. Essa matéria aqui, galera, foi do dia 8 de maio de 2020. 8 de maio. Você lembra da reunião ministerial? Você lembra que que o governo não queria vazar a reunião ministerial? Se lembra que Sérgio Moro queria porque queria que vazasse? Gente, a gente viu que Bolsonaro não falou nada. Mas será que Sérgio Moro não sabia que ali, com aquilo ali, podia derrubar o Abraham? E se você derruba o Abraham, você tá queimando a imagem de Bolsonaro?
Será que Sérgio Moro não sabia que essa era já um jeitinho de começar a minar Bolsonaro, assim como essa questão aí do Fabrício Queiroz, que envolveu o Flávio Bolsonaro? E olhem só, essa matéria foi dias antes. O vídeo da reunião foi divulgado no dia 12 de maio. Essa matéria do antagonista foi de 4 dias antes. E olhem só, Weintraub diz que STF é composto por pipipipipi. Ah, basicamente xingou, né? E olhem só que coisas interessantes. Segundo a colunista Thaís Oyama, do UOL, eu conheço a Thaís Oyama, na verdade, pela Jovem Pan. Não do UOL, né? Ela é mais ligada à Jovem Pan. Por que será que o antagonista colocou a UOL? Não sei. Mas eu não falei Jovem Pan à toa, mas tudo bem, né? O ministro da Educação, Abraham Weintraub, xingou juízes do Supremo Tribunal durante a reunião. E trata-se da reunião, cujo vídeo do Palácio Planalto resiste a integrar o STF sob o argumento de que ali são discutidos assuntos potencialmente sensíveis e reservados de Estado. A AGU pediu para que seja autorizada apenas a parte do vídeo que seria editado. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, olhem só, que também participou do encontro, por sua vez, solicita que o vídeo seja apresentado na íntegra. Sérgio Moro queria o vídeo inteiro. Sérgio Moro queria o vídeo inteiro. O que foi que Bolsonaro falou? O que tiver da minha parte, vocês podem revelar tudo. Da minha parte, vocês podem revelar tudo. Ele não deve. Não é sobre Bolsonaro. O problema não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro que era o problema. Não são as falas dele com a PF, mas Moro queria o vídeo inteiro. Moro queria o vídeo inteiro. E a Thaís, do UOL e Jovem Pan, ela já sabia e o antagonista revelou. E vocês sabem que sexta-feira agora, Moro começa como colunista da Cruzoé, que é do mesmo grupo do antagonista, que é do mesmo grupo da Empíricos. Olhem só agora, que eu mostro pra vocês. Thaís Oyama, Jovem Pan, mas o antagonista colocou como UOL. E aqui eu coloco pra vocês essa fotinha aqui, ó. Mark Souza. Aqui agora é só um levantamento de uma hipótese. A gente não tem como provar muita coisa. Pra quem não sabe, o Mark Souza, ele é âncora na Jovem Pan Paraná. E por que eu tô... Mas por que tem a ver porque você colocou a foto desse Mark Souza? Olhem só, uma coisa que a gente já falou no passado. Eu trouxe o slide da mesma forma que já apareceu aqui no passado. No dia que Sérgio Moro estava no Roda Viva, quem é que estava na casinha de Sérgio Moro, junto com Rosângela, e ali, acho que é filha do Moro, não sei, com o namorado, cachorrinho, por aí vai, o Mark Souza. Dentro da casa de Sérgio Moro, um jornalista da Jovem Pan. Aí é só suposição. Será que no universo muito distante, numa realidade paralela, talvez, é só uma suposição, a família Moro, numa conversa, deixou passar, e vai que o Mark estivesse perto e o Mark ouviu, que tinha naquele vídeo lá, vai entrar o xingando, não tô nem falando que falou pro Mark, vai que o Mark tivesse de passagem assim, passou andando na frente da casa, e o pessoal gritou, vai, tava xingando, ele, opa, que história é essa? Ele ouviu no papel, vai que ele contou aí pra sua colega de empresa, a gente não sabe. Lembrando que, ó, o Mark, inclusive aí, ó, quase uma padrinhada de Sérgio Moro, que é o 9 de junho de 2019, a foto clássica com a banca de avaliação do TCC. O 10 só foi alcançado graças à orientação dos professores Eduardo Seno e Marcelo Mendes. Tenho que mencionar a generosidade do ministro Moro, que entregou o time que avaliou minha monografia. Estranho, né, galera? Lembrando que Moro sempre teve uma relação muito boa com a imprensa e no depoimento dele, que eu coloquei aqui, no dia lá ele fala, no dia anterior à demissão, ó, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que em decorrência o declarante sairia do governo. Moro vazou para a imprensa algumas informações, como sempre vem fazendo. E aí, meus amigos? E aí, Sérgio Moro vazando na imprensa, conversando, tudo que vem acontecendo, tudo que a gente já falou, as ligações de Moro com Disney Rossetti, com Alexandre de Moraes, com o CPM das fake news. Será, pessoal, que Moro tá agindo nesse assunto? Será que tem algum dedo do Moro nessa questão do Weintraub? Não é muito estranho isso, mas não é muito estranho mesmo. Não é muito estranho. Gente, olha a perseguição. Weintraub tá correndo risco de ser preso, gente. Ser preso. Ele tá tendo que se exilar fora do país. Que para quem não tá sabendo, a priori o Weintraub, ele tá sendo demitido, não. Ele vai receber um cargo no exterior pra ver se fica de boa ele e a família. Olha que nível chegou. Mexeu com gente muito grande. Muito grande. E aí, temos aqui essa foto clássica aqui, né? Moro lá com o Moraes. Isso aqui foi um encontro de jurista lá em Lisboa.
sem nenhum problema, sem nenhum problema. E quero lembrá-los dessa notícia que saiu logo depois da demissão de Moro, que saiu lá no Terra, que diz, né? Moro falou com Maia e ministro do STF antes de se demitir. Essa notícia eu já trouxe várias vezes. Tá do mesmo jeito que eu já trouxe, até as coisas assim que tá grifada. Ex-ministro da Justiça conversou com a autoridade dos três poderes antes de anunciar a saída. Eram 18 horas da última quinta-feira, quando então o ministro Moro andava em círculos com o telefone de celular grudado no ouvido no seu gabinete no quarto andar do prédio da Pasta da Justiça e Segurança Pública. Trancado à lei ao longo da tarde, Moro recebia ligações de autoridade dos três poderes da República, boa parte delas com sugestões e conselhos para que deixasse o governo. Saído lá de Moro recebeu ligação do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Senado, Davi Alcolumbre. O ex da Lava Jato ainda conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, pessoal, será que não tem uma ação conjunta? E ainda diz, né? Entre um telefonema e outro, Moro conversou ainda com amigos e quem? E a mulher, Rosângela. E há tempos vinha sugerindo a ele deixar o governo. Pela manhã, Moro tinha estado no Palácio do Planalto, lá recebeu do próprio Bolsonaro a informação de que por volta das 9 horas, de que Marcelo Freixo, seu braço direito amigo pessoal, seria demitido. Não foi isso, vocês viram lá no próprio depoimento do Moro no Valeixo. Então vejam só, gente, tudo o que vem acontecendo. Porque Moro queria que o vídeo fosse divulgado na íntegra. Como uma jornalista da UOL e Jovem Pan sabia de que vai entrar o tinha xingado. E o antagonista aí, né, que Moro vai começar a trabalhar a partir de sexta-feira, também sabia disso. Ai, tá muito estranho, né, pessoal? Tá muito estranho, muito estranho. Inclusive, a gente já falou da questão de Moro Disney Rossetti, pra quem esqueceu, no depoimento do Valeixo, até meio pro final do ano passado, Moro queria colocar como diretor-geral da PF o Fabiano, acho que é Bordignon, é o cara que era o chefe da DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E aí, do dia pra noite, sei lá, Moro resolveu mudar aí, por influência de não sei quem, pelo Disney Rossetti, que era lá um número 2 da PF e é conhecido como ser o cara de Alexandre de Moraes. Inclusive, quando essa equipe do inquérito, sabe, esse inquérito das fake news lá inicial aí contra o STF, na época que esse inquérito foi feito, quem estava à frente como diretor-geral interino, porque acho que o Valeu estava viajando algo assim, era o Disney Rossetti. E uma das pessoas, inclusive, que faz parte desse inquérito das fake news é quem? Outro delegado da PF, ligado à Lava Jato de Curitiba por aí vai, chamado Igor Romário. Igor Romário também estava no depoimento de Sérgio Moro. E uma coisa muito engraçada que envolve o Igor Romário, o Disney Rossetti e o Alexandre de Moraes é que, em 2016, o Correio Brasiliense noticiou que o Alexandre de Moraes, depois de 2 horas de conversa aí com o Disney Rossetti, ele foi para um encontro lá com os políticos e falou que o Lava Jato iria ter um desdobramentos. No dia seguinte, Palocci foi preso. E aí quem entrou colocando panos quentes falou que Disney Rossetti não vazou nenhuma informação, que a PF não vaza informações nem para STF, foi o Igor Romário. Então veja só como são as coisas, né? Vejam só. Então essa questão de Weintraub, gente, ainda tem muita coisa pra gente descobrir. Tem muita coisa. Calma e respirem e garanto... A gente vai falar do Jorge, tem uma coisa muito estranha sobre o Jorge. Ainda tem notícia boa pra dar. Mesmo com esse panavoê que tá rolando no Brasil, ainda tem notícia boa, minha tia. Não deixaria as senhoras terminarem ouvindo desesperada. Calma aí que vamos lá. E aí a gente vai falar sobre o Jorginho. Meus amigos, Jorginho, o conselheiro de Bolsonaro. Jorginho. Eu tô com uma suspeita sobre você. Não tenho como provar nada, mas é tanta coisa que eu comecei a achar, que começa a se juntar, que eu tô achando que tá estranho. Tá todo mundo aí muito satisfeito com a assessoria jurídica de Bolsonaro. Tá todo mundo muito insatisfeito. E olha só isso daqui, né? Matéria da Veja. Esqueci de colocar a marca d'água, mas matéria da Veja. 17 de janeiro de 2020. Como Jorge Oliveira se tornou o ministro mais próximo de Bolsonaro. E aí a matéria começa falando que todo rei sempre tinha aquela figura assim mais próxima, um conselheiro e por aí vai. E no governo Bolsonaro, essa figura se chama Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Embora seja desconhecido de grande parte da população, e até mesmo de alguns poderosos em Brasília, ele é hoje o personagem com a melhor cotação do momento no Bolsonômetro. Sei lá o que é isso, né? Olha só isso aqui agora, ó. Uma voz influente nas decisões de um presidente notório por absorver as ideias do último interlocutor. Então a Veja tá falando que Bolsonaro vem sendo bem influenciado pelo Jorginho, que muita gente tá chateada com ele, né? E olha só isso daqui, ó.
Talvez um dos grandes trunfos de Oliveira seja exatamente esse. Nenhum ministro é tão próximo de Bolsonaro quanto ele. Na geografia do Palácio do Planalto, trata-se do único auxiliar do primeiro escalão com sala no terceiro andar, da sede do Poder Executivo, o mesmo em que o capitão dá expediente. Só ele também despacha todos os dias religiosamente com o presidente. Nessas ocasiões, desempenha um duplo papel de escudeiro e conselheiro presidencial. Olhem só. Foi Oliveira, por exemplo, que fez a cabeça de Bolsonaro para amenizar as críticas do fundo eleitoral. Na avaliação do ministro, os pontos que Bolsonaro ganharia com os eleitores não compensaria a encrenca. E aí, olha só. A temperatura de sua relação com intimidade e de confiança com o presidente anda tão em alta que ele é cogitado para uma das vagas que o capitão preencherá no STF até 2022. E aqui começa a ficar estranho. Jorginho no STF. E eu pergunto, já vou questionar aqui uma bola. Será que Jorginho não está influenciando o Bolsonaro às vezes de forma assim meio errada? Não porque ele seja uma pessoa ruim nem nada, mas porque ele tá com tanta vontade de ir para o STF que ele tá ficando meio cego. E olha só, não trabalho com essa possibilidade. O presidente terá apenas 2 indicações e os 2 nomes naturais são Sérgio Moro e André Mendonça. Sérgio Moro em janeiro, gente. Garanto para vocês que muita gente já sabia que Sérgio Moro não ia para o STF. Sabe, pelas posições do próprio Sérgio Moro, de muita coisa, o Bolsonaro já estava assim com o pé atrás, de todas aquelas notícias que o Sérgio Moro ia ser demitido, que o Sérgio Moro ia sair, por aí vai. Mas o Sérgio Moro não estava boa. E aí Jorginho fala isso, e se só tinha 2, ele não estava pensando, ele sabendo que o Sérgio Moro não ia, então ele estava meio que se escalando, né? Mas tá meio estranho. Vou dar o benefício da dúvida, não tô acusando nada. Só calma que tá começando, eu vou mostrar pra vocês por que eu tô desconfiado desse Jorginho. Olha só isso daqui agora, ó. Dentro da equipe ministerial, Oliveira já tombou feio com o colega Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, isso é na época. Se lembra que o Onyx saiu, ele não é mais o ministro da Casa Civil? Eles se tornaram desafetos em dezembro de 2018, durante uma reunião de transição do governo Oliveira, que tinha cargo certo. Tentou tirá-la da estrutura da Casa Civil e ligá-la diretamente à presidência. Seu argumento: as análises jurídicas ficariam mais blindadas contra interferências políticas. Então vejam só, Jorginho tá sempre tentando, se chegar perto de Bolsonaro. E parece que algumas pessoas lá que também tinham assim, um trânsito com Bolsonaro começaram a ficar distantes. Olha só. Visivelmente descontente, Lorenzoni retrucou: o senhor quer dizer que eu não garantiria a independência da secretaria? E sem se deixar interromper, pegou ainda mais pesado: o senhor sabe que não tem currículo para ocupar essa posição e que está aqui apenas pela consideração que o presidente tem pelo senhor e sua família? Não sabe? E, gente, muita gente vem falando isso daí. Muita gente vem falando que Jorginho, de conselheiro e em termos de direito, o cara é bem fraco, sabe? Tem acho que 7 anos só aí de OAB. Cara, Jorginho, baixa tua bola aí, né? E aí, né? Os dois quase foram às vias de fato, mas a situação foi controlada pela turma dos panos quentes. Em junho do ano passado, Oliveira livrou-se de Lorenzoni quando foi promovido a ministro. Então veja só, ele estava assim coisa, já foi promovido, já tá chegando mais perto, na escaladazinha dele de poder. Óbvio, aqui é só especulação. Se Jorginho tiver alguma coisa pra falar, Jorginho fala aí, ele tem o Twitter, ele fala tudo. Fala aí, Jorginho. Se for importante, traga aí sua mensagem pra todo mundo, a gente vai analisar juntos. E aí que eu digo pra vocês que as coisas ficam estranhas, ó. Isso daí foi em janeiro. Dia 17 de janeiro, não foi essa matéria da Veja? Foi, 17 de janeiro. Olha só isso daqui, ó. 14 de dezembro, um mês antes, 1 mês e 3 dias. Matéria da GGN. Bolsonaro deve trocar ministros da Educação, Casa Civil e Minas e Energia. Ó, já começou aquela história de remover Weintraub. Olha isso aqui, ó. Onyx tem sofrido processo de desgaste na articulação política e deve assumir uma assessoria especial ou voltar a ser deputado. Então, olha só, Onyx que tá tendo aí, que tem um desavenço com o Jorginho desde 2018, que o Jorginho queria ficar mais perto do Bolsonaro, já tava sendo, a conversa já tinha vindo ó, desde dezembro de 2019. Segundo a Folha, Onyx Lorenzoni passa por longo processo de desgaste, perdeu funções relevantes como articulação política, transferida para quem? Luiz Eduardo Ramos. General Ramos, aquele que se encontrou com Aldo Rebelo, comunista, que todo mundo vem criticando, era o cara que estava com a parte de comunicação. Veja como a comunicação do governo estava o caos. Estava o caos. Ainda bem que era esse novo ministério. E a coordenação jurídica da presidência, hoje subordinada à Secretaria-Geral da República, né? Sob o comando de quem? De Jorginho. Então veja só, Onyx ele perde função e aí vai pro Ramos e pro Jorginho. Olha só, e muita gente também criticou a saída do Onyx, falou que ó, não acho que não ia dar muito certo.
Além disso, Bolsonaro estaria insatisfeito com a participação do DEM no governo. O partido tem 3 ministérios, ainda assim não está totalmente sujeito aos interesses do presidente da Câmara e Senado, cujos presidentes são do partido de Onyx. Então a gente vai fazer uma meia-culpa. Do mesmo jeito que eu questiono o Jorginho falando, pô, será que o Jorginho tá falando lá no ouvido de Bolsonaro sobre Onyx? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente tem que lembrar também que, pô, realmente o DEM tá deixando muito a desejar. Então talvez o Onyx também tivesse deixando a desejar. Então realmente não dá para falar muito aí do Jorginho no caso de Onyx, mas a gente fica nessa suspeita até o momento. E olha que coisa engraçada também que fala na época, né? Lá em dezembro. Já Abraham Weintraub ensaia uma saída discreta do MEC. Seus assessores mais diretos estão sendo exonerados neste final de 2019. A saída de Onyx também torna a permanência de Weintraub insustentável. Então vejam só, eles já estavam querendo queimar Weintraub há muito tempo. E aí que eu digo pra vocês, ó, 31 de janeiro. Aí agora foi depois daquela matéria da Veja. Bolsonaro cogita realocar Onyx em outro cargo. 1 mês e meio antes da matéria que a gente acabou de ler, né? E olhem só, para fechar um consenso, Bolsonaro se encontrou nessa sexta-feira com os ministros Jorge Oliveira e Augusto Heleno. Então vejam só, o desafeto de Onyx junto com Augusto Heleno se juntaram para resolver a situação do Onyx. Até então a gente sabia lá, não, que Heleno era um dos conselheiros de Bolsonaro, pelo menos que o pessoal vinha comentando, e o Jorginho era outro conselheiro. Então, bom, vou chamar meus amigos aqui pra gente ver. E aí, na época, 3 hipóteses de análise: alocação de Onyx no desenvolvimento regional, na cidadania ou na educação. Ele foi para a cidadania. As duas últimas pastas são consideradas alternativas menos dramáticas, uma vez que aliados de Onyx estão comandando as pastas, que foi lá o questão da Osmaterra. Então, vejam só, Jorginho estava embaixo de Onyx, Jorginho vira ali, ó, pau a pau, virou ministro, é o único ali perto de Bolsonaro, agora já chutou Onyx pra fora. Agora tá ele e Heleno. Aí, olhem só, 1º de março, ministro do GSI perde espaço no núcleo militar. Depois de instigar manifestações contra o Congresso, General Heleno houve reprimenda de outros generais, mas segue próximo a Bolsonaro. O primeiro passo para o mais recente confronto entre o Palácio e o Congresso foi dado pelo general Heleno, ao falar que o presidente Bolsonaro não poderia ceder à chantagem de deputados e senadores e incentivá-lo a convocar o povo nas ruas. Lembra lá aquelas manifestações no dia 15 de março? A gente até colocou a foto do general Heleno, que o general Heleno falou, não, velho, tá difícil aquela vozinha dele, aquele jeitinho dele falar. E olha só, ao incorporar o discurso de que o Congresso é um entrave ao avanço do governo, entendeu-se que o ministro acabou expondo os militares impondo às forças um desgaste desnecessário. Para os observadores do Planalto, esse rompante aconteceu no momento em que ganhou força a percepção de que Heleno vinha perdendo espaço como conselheiro de Bolsonaro. Gente, olhem só, Heleno vinha perdendo espaço. Olha que coisa estranha. Onyx saiu, Jorginho cada dia mais perto e cada dia os conselheiros antigos cada vez mais longe. Cada dia mais Bolsonaro só tem agora Jorginho, meu amigo de 20 anos. De acordo com esse cenário, a dinâmica em torno do presidente seria como peças fundamentais ministros vistos como mais moderados, como o Eduardo Ramos, e Jorge Oliveira e o Fernando Silva, que é o ministro da Defesa. Então veja só, Jorginho ali, ó, não, Heleno sai, mas tem aqui o Ramos para aconselhar, tem o Jorginho Oliveira e tem o Fernando de Azevedo e Silva. Olha que coisa, gente. O Heleno começou a se deixar de escanteio. Olha aí. Vai juntando. É por isso que eu falei que eu tô começando a ficar com a suspeita do Jorginho. Jorginho tá muito estranho. E olhem só. Eu fui pesquisar lá no tweet do Jorginho pra ver se ele já falou sobre o Heleno, alguma defesa do Heleno, alguma coisa do Onyx. Ele nunca falou nada do Onyx. Eu coloquei lá a palavra Onyx. Nunca tocou no nome do Onyx. Nunca, eu coloquei Casa Civil. Casa Civil, a única coisa que tem a palavra civil envolvida é aqui, ó, natureza civil. Ele nunca falou nada da Casa Civil, sempre caladinho. Ele fala de outros ministérios, fala do ministro Tarcísio, disso, daquilo outro, mas do Onyx ele nunca falou. Desafeto dele. Sobre o Heleno também, ó, nada. Nenhuma coisa sobre o Heleno. Eu falei, pô, talvez ele não falou nada do Heleno, mas o Jorginho pode ter elogiado o GSI, o grupo aí de inteligência, sem nenhum resultado. O Jorginho aí, ó, caladinho tava, caladinho ficou. É muito estranho, gente. Vocês têm que concordar comigo que isso aqui é estranho. E aí, olha isso daqui, ó. General Santa Rosa diz que demitiu-se por problemas com o ministro Jorge Oliveira. Olha aquela história. O general Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, disse que se demitiu no cargo neste novembro depois de ter problemas com o ministro Jorge. A declaração foi feita por interferência do UOL. Porque quando chegou esse ministro novo, o Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral,
Ele trocou todos os quadros, mas não mexeu na minha Secretaria de Assuntos Estratégicos. Em compensação, passou a estrangular a secretaria. Por exemplo, os nossos trabalhos não tinham sequência, ele não dava prosseguimento. Nós ficamos impedidos de ter acesso ao presidente porque não havia oportunidade. Vocês conseguem enxergar um padrão que parece que todo mundo que se mete com o Jorginho começa a ficar distante de Bolsonaro? Cara, é estranho. Eu não sei se esse general é uma pessoa boa ou ruim. Mas eu tô falando, o que a gente vai juntando na internet começa assim, pô, olhando as últimas coisas que o Jorginho fez, eu começo a gerar assim, uma desconfiança sobre ele. E calma que não para por aí. Jorginho já falou em entrevista, assim, a menina perguntou, e a esquerda? Ele, não gosta de falar de rótulos. Não gosta de falar de rótulos? Quer dizer que não tem esquerda e direita, Jorginho? Você é um isentão. Calma que eu vou mostrar isso pra vocês também. E aí, olha só esse daqui, ó. Aquele tweet lendário aí, que todo mundo viu dos últimos dias, que foi absurdo, que ele diz que atitudes e pensamentos individuais não são mais importantes que nossos ideais. Resumindo, o indivíduo não é mais importante do que o grupo. Ou seja, o que a gente luta, que é pela liberdade do cidadão, o cidadão comum tem o seu direito, ele ser mais importante, sabe, aquele direito natural? Não, é o indivíduo e a sociedade. É aquele pensamento de esquerda, na verdade. E depois disso, como é que ele conserta tudo? Com a entrevista para a CNN. Eita, que essa entrevista aí, velho. Jorginho falou muita coisa, viu? Falou muita coisa, ele falou que... Não, gente, entenda uma coisa. Se você é um cara bom, você é um cara técnico, você fala sobre as suas qualidades técnicas e coisas para você ocupar o cargo, né? Que inclusive o Onyx Lorenzon falou que ele não tem. Sabe qual foi a justificativa do Jorginho para falar? Não, porque eu sou um cara bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, porque eu sou amiga de Bolsonaro há mais de 20 anos. Gente, olha... Acho que quando você é presidente, é bom você ter pessoas de confiança e amigos. Mas a partir do momento que você escolhe alguém pra estar do seu lado, não porque o cara é bom, mas porque o cara é amigo, vai dizer que vocês aí não tem um amigo que a mãe de vocês não gosta. Eu tenho um amigo, minha mãe fala, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero mais você andando com esse menino. Eu não quero mais você andando com esse menino. E você anda, por quê? Porque você gosta do cara. Todo mundo tem esses amigos. Fala aí, minha tia. Fala aí, meu tio. Teu filho, teu sobrinho, tu mesmo. Fala aí se não tem aquela coisa. Clássico lá na questão de rua. Tem lá as tiazinha que fica sentada naquela cadeirinha branca de plástico e conta lá pro outro, ó, seu filho ali tá me elimina, que não é boa companhia. A gente nunca se sabe, gente. Então, uma coisa é ser um cara bom, técnico, um bom conselheiro e por aí vai. Agora, só pela amizade, porque foi os argumentos que o Jorginho deu. Não, eu tô aqui porque deve precisar, somos amigos há 20 anos e por aí vai. E aí, olhem só, o mesmo Jorginho foi o cara lá que aconselhou Bolsonaro a receber de volta a MP lá da questão das universidades, que ia permitir que o Abraham escolhesse os reitores. O Davi Alcolumbre devolveu. Gente, isso não existe. Isso não existe devolver. O Abraham falou, não, aqui é acolher, não, vamos acolher, não, Bolsonaro, vamos por aí. É o assessor jurídico de Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui pra vocês só uns trechinhos aqui do menino, do Jorginho, que vocês vão me entender aqui, porque eu tô pirado com o Jorginho. Coisa aqui rápida. Vou mostrar aqui pra vocês só uns pedaços picados assim da entrevista. Gente, ele fala e pode criticar ele, pode criticar o Mendonça, mas não pode fazer os ataques. Nós estamos atacando o Jorginho. Jorginho, eu não tô lhe atacando, Jorginho. Eu não tô lhe atacando, Jorginho. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, como eu falei, eu estou à disposição do presidente. Vejo que nós temos aqui, e aí minha torcida particular é pela indicação do ministro André Mendonça, assim como ele, eu tenho sofrido críticas, assim o doutor Levi também, que são naturais, são compreensíveis. As agressões não, mas as críticas são sempre bem-vindas. As agressões não, mas... O ministro André Mendonça é uma pessoa em todo sentido. Aí ele fala em André Mendonça, eu fiz um vídeo de 2 minutos que eu coloquei no Twitter, eu não vou mostrar pra vocês todos, eu quero mostrar agora só o final. Peguei aqui o finalzinho. Fez um excelente governo de transição. Esquerda. Para mim são rótulos que eu desconsidero. Esquerda, pra mim são rótulos que eu desconsidero. Aquela pergunta ali, fez um ótimo governo de transição, a mulher pergunta, e Temer? Ele fala, não, Temer fez um ótimo governo de transição. E aí ele fala, pergunta assim do Toffoli, não, Toffoli, pá, isso, aquilo outro, um bom presidente do STF, tá até ocupando uma posição que eu estou, já ocupou uma posição que eu estou ocupando no momento. E aí tem uma entrevista que é interessante, que o cara aí da Gazeta, tá lá no meu vídeo do Twitter, vão lá no meu Twitter e assistam. O cara da Gazeta fala, ó, a posição que o Jorginho tá, o Gilmar Mendes já ocupou, o Toffoli já ocupou e chegaram no STF. Será que o Jorginho aí não tá muito com sede ao pote de chegar no STF? Tá estranho, viu, Jorginho? Olha aqui essa imagem também, gente. A posse lá de Barroso no TSE só tinha Bolsonaro e Jorginho, véio. Parece que Jorginho conseguiu se tornar o melhor amigo de Bolsonaro.
Eu tô achando muito estranho, mas muito estranho mesmo, Jorginho de conselheiro. Jorginho, me desculpa, mas eu tô achando estranho. Sei, gente, vou também falar, ó, muita gente gosta dele, lá da área do presidente, os filhos do presidente gostam, ele já trabalhou com o candidato do Bolsonaro, por aí vai, mas eu tô achando muito estranho esse comportamento do Jorginho, eu tô achando muito estranho. Olha só isso daqui, ó, uma coisa que surgiu aí no Twitter, que foi uma bola levantada. O pessoal diz aí que a questão meio que pública lá em Brasília é que Arthur Weintraub e Jorginho ele não se dão muito bem. O pessoal reza a lenda lá das fofocas que Jorginho tem medo de Arthur pegar uma vaga no STF, porque Arthur é um cara evangélico, vai que ele seja aquele cara evangélico que o Bolsonaro tanto diz. E aí, olha só, a impressão que passa é que Jorginho largou Abraham a Deus dará após a divulgação da reunião. Conselheiro possivelmente ensinou que Abraham estava a fim de se promover politicamente para sua futura candidatura, sendo que ele, o principal agitador para que Abraham saia do Ministério da Educação, utilizaria da presença em manifestações para comprovar suas especulações. Jorge é benquisto na Câmara, Senado até no STF, onde cogita uma cadeira. Olhem só, Bolsonaro diz que ministro Jorge de Oliveira é bom nome para o STF. Isso é o que tá falando também, ó. Estão falando aí que meio que Jorginho, não Jorginho não, diz que em algum momento surgiu uma história, ninguém sabe de quem foi. Isso é só fofoca, isso é fofoca mesmo, que eu vi lá no Twitter, não sei de quem veio, é fofoca. Que chegou a Bolsonaro, que meio que Abraham estava aí em busca de alguma campanha, algum cargo político em 2022. Aí meio que Bolsonaro ficou meio preocupado, pô, velho, quer dizer então que ele tá fazendo essas declarações não porque ele tá do nosso lado, mas porque, sei lá, ele tá com alguma pretensão política? Será que é por causa disso que ele tá falando o que ele tá falando? Sabe? Será que é por causa disso que ele tá falando o que ele tá falando? E ficou assim meio que assim, coisa meio estranha. Mas vocês estão vendo que a questão do Abraham é muito mais complexa. E aí o cara bota assim, né? E sem dúvida um dos piores nomes do governo e fará de tudo para alcançar seus objetivos. E para isso terá que atender às exigências daquele que darão bênção para sua posse no STF. É muito estranho, a gente vê que teve aquela questão dos Twitter lá, dele defendendo o STF. No dia que ele fez isso, ele fez logo depois dos tweets dos ministros. E também o André Mendonça falou, parecendo assim, aquele pessoal, né, que possivelmente tem chance de ir para o STF, eles não querem se queimar lá com os ministros, né? E tá só aquela imagem do Mindinho lá de Game of Thrones. Então, Jorginho, tô falando, eu só acho que a sua coisa, pelo menos o que tem na internet sobre você, é muito estranho. Você não fala muito na internet, você não usa muito seu Twitter. Você mostra, assim, um cara que realmente, assim, gosta muito de Bolsonaro, é amigo dele, já ajudou o Bolsonaro em diversos momentos, os filhos gostam de você. Só que a base aliada vem criticando muito, sabe, as suas declarações. E nas entrevistas que você foi dando, galera, é muito estranho. Inclusive, você participou, Josinho, de um debate aí, direitos em tempo lá do vírus, a você e Gilmar Mendes, outro pessoal aí. Pô, debate com o Gilmar Mendes, cara. Sei lá, bicho. É tanta coisa junto que vai começando a ficar estranho. Tá começando a ficar estranho. Pelo menos pra mim, Jorginho tá estranho. Ainda teve essa questão aí ontem. Bolsonaro fez aquela questão lá, ó, luto para fazer minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso tomarei todas as medidas possíveis. Ele vai lá, retweeta, né, compartilha e fala, ó, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Depois ele vai lá e apaga. Ele apagou isso daqui. Será que Jorginho ficou com medo de alguém da STF, do Senado lá, que talvez naquela sabatina para ganhar uma vaguinha, veio falar, pô, Jorginho, quer dizer que você tá apoiando o Bolsonaro aí, nas suas ações? Você tá apoiando o Bolsonaro nas suas ações, nas ações dele aí, sabe, pra agir contra o STF. Logo você, Jorginho. Não sei por quê. Por que Jorginho apagou isso daí, rapaz? Por que Jorginho apagou? Explique pra gente, Jorginho. Você que é tão amigo de Bolsonaro, você apagou e depois ele só fez esse tweet, ó. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Então tá muito estranho o Jorginho. E aí que eu falei pra vocês que a gente não ia acabar sem algumas notícias boas. Primeiro aqui, Rodrigo Constantino. Perseguição a bolsonaristas é escancarada, tempos perigosos. Gente, a grande mídia e também aqui no Estadão, falando aqui, ó. Todo mundo tem o direito de desejar o fechamento do Congresso, do Supremo e do que mais quiser e de se expressar esse desejo. Só é proibido agir para com isso com o uso de força. Gente, nas últimas horas, várias mídias, até Jovem Pan, Gazeta, Estadão, já estão começando a criticar a ação da STF, porque está no nível absurdo. Então vejam só, por pior que as coisas estejam, ainda assim parece que alguns setores aí da mídia estão começando a acordar, falar, ó galera, tá meio pesado, por mais que a gente saiba quem é o antagonista, da Globo, tudo vai. Vamos ver, né? Vamos ver, será que dessa vez, dessa mídia mais isentona, a gente vai conseguir um apoio? Olhem só isso aqui também, ó.
Douglas Garcia, como sempre, mostrando que a justiça às vezes funciona. Vitória, atendendo a meu pedido, justiça determina que Joyce Hasselman, explique judicialmente as ilações sobre a afirmação à CNN de que haveria uma filial do Gabinete do Ódio na Lespe. Vejam só, já conseguiu. Joyce, se explique aí agora. Olhem outro, ó. Ontem, a Divisão Criminal Extrajudicial da Procuradoria-Geral da Procuradoria da República de São Paulo deu andamento à representação que ele fez contra o Guilherme Boulos, do MTST, e une por suspeitas de envolvimento em ato no Largo da Batata, em que foi defendida abertamente as questões aí, umas coisas, umas pautas assim, muito estranhas. Vejam só. Olha aqui outra, Gil Diniz vai processar o fundador do MBL, mais um processo para somar a outras dezenas que Renan Santos responde. Olha só, o MBL, Renanzinho. Olha só, gente, algumas notícias aí para mostrar que o pessoal realmente continua agindo. Olha só isso daqui, ó. Esse aqui é um senador, gente, um cara que pode colocar o inquérito do STF para andar e diz, ó, não vou me intimidar com ameaças. Pediu o impeachment de Alexandre de Moraes por entender que feriu a lei. Ministros do STF não são deuses acima das leis. E para a gente terminar o vídeo com duas mensagens. Uma da minha amiga Sophie, que a gente conversa uma vez ou outra aí, diz, ó, como resolver o problema atual do Brasil? Diga que não vai mais votar no Bolsonaro. Ela tá sendo irônica, né? Isso aí vai resolver. Não vou votar mais no Bolsonaro. Óbvio que não vai votar. Segundo, diga que desistiu e não tem mais jeito. Espalhe mensagens de medo e desesperança. Chame de covarde quem não concorda contigo. Fique postando memes do Bolsonaro fraco. Ela tá fazendo piada, né? Óbvio que isso não vai resolver. Gente, não façam isso, galera. Isso não vai resolver em nada. Isso não vai resolver em nada. Não é assim que a gente vai vencer. Sabe? Se não tem nada para fazer, junte as mãos e faça uma oração. Isso daí ajuda demais. Eu acredito nisso. E para a gente fechar com a mensagem de 2016 do professor Olavo. Repito, a unidade da direita é apoiar o Jair Bolsonaro. O resto é carreirismo porco. Sabe? Galera, esquece, bicho. Não tem outra opção. Não tem. Sabe? Se Bolsonaro cair, nem Mourão fica. Se Bolsonaro cair, nem Mourão fica. Então, galerinha, por hora é isso. Recomendo que vocês vão ver lá o vídeo do Jorginho. Deixa aqui minha sede, tá aí meu Twitter. Vão lá, corram. O vídeo do Jorginho tá lá, um vídeo de 2 minutos e 20. Que tem umas falas aí muito estranhas do seu Jorginho. Inclusive, falar até do Lula. Lula não foi um presidente que um Lula que podia fazer muito, não fez. Esquece que não gosta de colocar rótulos. Sabe? Não gosta de esquerda e direita, não. Todo mundo aí, todo mundo é isentão. Então, fico por aqui e vamos analisar de perto essa questão também do Abraham Weintraub. Tem caroço nesse angu, como diz lá na Bahia. Então, forte abraço, tamo juntos e valeu.